Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei os mais belos montes escalei. Nas noites escuras de frio chorei. A vida ensina, o tempo traz o som pra nascer uma canção com a fé no dia a dia. Encontro a solução, encontro a solução. E quando bate a saudade, eu vou pro mar. 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Essa data celebrada não é de hoje. E um fato marcante foi o incêndio que ocorreu nos Estados Unidos, numa fábrica onde mais de 120 mulheres morreram porque estavam trabalhando trancadas. De lá para cá, o movimento feminista ganhou força, ganhou nome, ganhou rostos e se fortaleceu. E adotou novas bandeiras, ampliando aí os direitos das mulheres e lutando por melhores condições, entre outras coisas. Para falar sobre a vida da mulher atual, moderna, eu estou aqui com 3 lindos exemplares. Com a cantora Suelen Araújo. Fala, gente. Com a empresária Kátia Freitas. Boa tarde, Brasil! E com a pastora Lilian Santana. Olá. E hoje a gente vai falar aqui sobre isso. Eu confesso que eu nasci feminista. Mesmo antes de saber que isso tinha nome, eu já questionava a minha família, a sociedade, a escola, de por que eu podia fazer algumas coisas e outras não. Por que o meu lugar era diferente, por que eu tinha que ser tratada de forma diferente e eu nunca aceitei. Mas confesso também que hoje algumas bandeiras do feminismo não me representam. E eu queria, para começar, meninas, falar com vocês sobre isso. Como que vocês veem o feminismo hoje? Como é que vocês entendem a bandeira? É exagerada? Faz parte do progresso? Claro que a gente tem aí, né, que são mulheres louváveis, que ao longo desse tempo lutaram por nossos direitos. Mas como que vocês veem isso na atualidade? Quem vai começar? Pastora Lívia. Porque depois vai ficar Pastora, eu sabia. Depois a gente vai ficar levantando. levantando o dedinho, deixa eu falar. Exatamente. Vamos começar com a pastora Lilian. Lilian. Bem, eu também acho que existe um pouco de exagero em certas coisas, né? Mas uma das coisas que, até essa semana, gente, os trabalhos escolares estão falando sobre o Dia Internacional da Mulher, né? E o fato é que eu acredito, na minha percepção, não é que a mulher queira roubar lugar de ninguém. Pelo menos é esse sentimento que eu tenho, né? Porque quando se fala em feminismo, as pessoas já acham que as mulheres querem roubar o lugar dos outros. Mas, na verdade, é conquistar o espaço dela para fazer aquilo que ela gosta, aquilo que ela se identifica, né? Então, eu acho que existe muito extremo, porém, é considerável ter esse extremo porque alguém não quer perder, né? O feminismo, ele pede direitos iguais, né? Nada mais do que Exatamente. isso. É para que a mulher seja tratada igual ao homem, o que ainda não acontece. Kátia, e aí, o que você acha? Como a Lília estava falando nesse sentido de não querer tomar lugar de ninguém, é tão engraçado como que a própria sociedade é machista. Outro dia, estava assistindo o Globo Repórter com a minha mãe e o Globo Esporte, e uma mulher estava narrando o jogo. Nossa, a minha própria mãe falando, que horror, uma mulher narrando o jogo. É a gente contra a gente mesmo, né? O que tem isso? O É. que tem? Eu não vi nada demais. Mas a própria mulher às vezes critica, porque não é uma profissão para uma mulher. Por quê? Quem que ditou essa regra? Sim. De onde que veio isso, né? Quem falou que pode, que a mulher não pode fazer, né? Exatamente. Assim, eu
pegando um gancho com a Kátia, a situação, por exemplo, vou falar da música, que é o que eu tenho, que eu domino pelo menos um pouco. Existe muito machismo até dentro da música. Uma mulher pegar um violão e tocar, nossa, os caras já se opa. Então, assim, mulher, ela tem que estar onde ela se sente bem, né? O espaço a gente vai conquistando, mas é muito difícil. Nos dias de hoje ainda é muito difícil. O lugar da mulher é onde ela quiser estar, na verdade é essa. Se ela... Existe também um movimento, né? Esse movimento de ir para fora, da mulher trabalhar, da mulher votar, foi forte e vem sendo até hoje, mas também existe aí uma briga, né? Entre as conservadoras e as radicais contra a mulher que quer ficar em casa. Tem a mulher que quer cuidar da família, que ela quer ficar em casa, e é direito dela também, se ela quiser estar. E tá tudo bem, se ela quer, né? E tá Porque tudo bem. é trabalho também, né? Exatamente. Exato. Tem 2 dias que eu tô em casa, arrumando casa, porque a minha secretária que trabalha em casa, ela não estava passando bem. Então, assim, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, volta, criatura. Eu passo por esse serviço, mas não faço ele. Exatamente. Porque não é fácil, né? Sim, é muito sim. simples a gente falar. Verdade. Mas quando você pega ele na labuta mesmo, pra você fazer, gente, é muito cansativo. É um trabalho pesado, que não é reconhecido, que ninguém vê, que não tem mérito, ninguém ganha medalha e faixa, né? A mulher trabalha em casa, sem férias, sem muitos direitos aí. É uma obrigação, né? Fica como uma obrigação, né? E pelo contrário, né? Muitos falam assim, mas você não faz nada. Pois é, um trabalho que ninguém vê. É um trabalho que ninguém vê. Eu até estava falando sobre isso com uma amiga essa semana. Eu falei assim, então vamos começar a não fazer o nada, para ver o que vira. O que acontece? Né? Porque se exato. você deixar de fazer aquilo que você faz dentro da sua casa, que já é o básico, Sim. como a Kellen falou, que ninguém vê, gente, o que vai virar a casa? Exatamente. Vira uma desordem. É um trabalho invisível, Porque porém o copo necessário. não volta né? sozinho pro lugar. Não, as roupas Ele não não é se lavam. autolimpante. Não é a máquina que lava. A história não é bem essa, né? Não é a máquina Ela que só lava. ajuda, Isso né? é tão engraçado que se fosse tudo dentro de casa obrigação da mulher, a mulher também não precisaria chamar o encanador ou um homem para consertar o chuveiro. Sim, verdade. Se você tem um Verdade. marido dentro de casa, é obrigação dele também, né? É não? verdade, é verdade. Eu cresci numa casa machista, onde eu tinha ali que fazer questionamentos e às vezes eu era pontuada de ficar quieta, menina, né? Você não tem que falar nada, é isso e pronto, e acabou. Como que vocês cresceram, a gente tem mais ou menos aí a mesma idade, e aí como que foi isso no cenário de vocês? Crescer e vivenciar isso, né? Eu posso fazer, eu posso brincar disso, eu posso ficar na rua. Eu ficava indignada de não poder ficar na rua até tarde e os meninos poderem. Eu não entendia por que eu não podia ficar. Como é que foi isso? Vou começar por mim agora. Vai. Já tá falante agora. Foi muito pesado na minha infância, foi muito pesado. Porque, nem na minha infância, né? Porque eu não podia jogar futebol. Né? Eu já tinha um dificultador que era a religião. Então, aí, meninas fazem coisas de meninas. Sim. E minha mãe, quando ela comprava presente lá em casa, ela comprava Barbie pra mim. Então, assim, meu Deus do céu, mas como é que eu vou brincar com essa menina? Uma bola. Eu queria o skate, eu queria o carrinho de bola pra moto. Era disso pra pior. E eu brincava muito com os meus irmãos, que são os meus amigos, assim, demais da conta. E ia pra escola pra jogar bola, não podia, mas não pode. Aí, quando eu fiz meus 19 anos já, eu falei assim, pai, eu quero cantar na noite. Não, mas você não vai, ser 11h30, eu quero você aqui dentro de casa. Mas, pai, a noite começa às 11 horas. Mas você não vai. Mas por que fulano pode? Mas fulano é homem, você não é homem. Aí eu falei assim, meu Deus, não é possível. Então, aí eu tive que furar uma bolha gigante pra chegar onde eu cheguei hoje. Claro. Então, gente, brincadeira não. Mas... E você tem falado dessa questão das brincadeiras, inclusive, né? Por que é separado? Por que a bola é do menino, Sim. né? Por que o menino Quem recebe disse a que bola? é? Quem foi que falou Quem que é o inventou menino isso? que brinca de bola e a menina de boneca? E o mesmo, o contrário, acontece. A gente tá falando do Dia da Mulher, mas tem meninos que gostam de brincar com bonecos também, e não tem nada de errado nisso. Não tem nada, Sim. Então, assim, exatamente. eu vivenciei isso, não sei se as meninas também, mas a minha brincadeira que eu queria não era bola, que eu nunca fui boa de correr, eu era a que caía na brincadeira e ralava toda, que ia chorando pra casa, eu fazia bem a menininha nisso aí, eu caía, mas ficava chorando. Mas queria falar. Mas eu queria soltar papagaio. Eu ficava indignada que eu queria soltar papagaio. Esse negócio de enrolar a linha e ficar puxando. Eu queria aquilo. E o meu pai não brincava comigo, eu não tinha irmãos naquele momento, eu sou a filha mais velha. Tinha só uma irmã, tinha primos, e eu ficava indignada dos meus primos correndo, e eu tinha que ficar pagando de mocinha ali, quietinha, porque eu não podia correr, não era brincadeira pra mim.
E isso sempre alimentou. E o interessante é que talvez isso leve para um lado que talvez eu nem quisesse tanto, mas como eu não podia, né, me despertou esse interesse em ir atrás disso. Cresceram assim também, Kátia, Lilian? Sim. A minha mãe sempre trabalhou fora. Então, eu já via a posição da mulher como independente. Sim. Então, eu queria também trabalhar fora logo. Só que eu sempre quis resolver minhas coisas. E também não esperava por ninguém. Essas questões de casa, queimou uma lâmpada, alguma coisa estragou, eu queria mexer. E a minha mãe, ela falava assim, você tem que ser feminina, não feminista. Isso é coisa de homem fazer. É coisa que vai suar a gente, você não faz. Eu falei, gente, mas eu vou esperar por isso, se ninguém faz, né? Porque criticar e falar que mulher deve e não deve, Sim. tem aos montes. Mas na hora que a gente precisa... Teve uma vez que a gente estava na rua e o pneu furou e não chegava uma alma viva. Aí eu falei, cadê os machos agora para ajudar? Vou pegar nesse pneu aqui e vou trocar. Acho que nem se a gente sensualizasse. Acho que os homens passavam e falavam assim, não queria direitos iguais? Exato. Se vira? Tem isso ainda. Tem isso ainda. Pesar mais um pouco. Então eu cresci muito assim. Hoje eu até faço, assim, eu sei viver sozinha e resolver tudo. Mas se tiver um homem para fazer as coisas que são dos homens, a gente agradece, Melhor, né, né? gente? Não é? Existem coisas que cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. A gente vai encerrar esse bloco agora. E daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre a vida da mulher profissionalmente. A vida da mulher no trabalho. A gente se vê. Olá! Talvez você ainda não conheça o meu rosto, mas a minha voz certamente sim. Eu sou Renato Gonçalves, jornalista, locutor, radialista, apresentador. Trabalhei em algumas das maiores e mais importantes rádios de Minas e do Brasil. E agora eu vim te fazer um convite. Venha conhecer a minha nova casa. Quer deixar o seu negócio num outro nível, alcançando novos clientes com assertividade e credibilidade? Tem a sua empresa ou seu negócio anunciados nos programas ou em toda a programação da Mineiríssima Web Rádio. E venha também produzir o seu podcast conosco no estúdio Mineiríssima Podcast. Venha fazer parte e crescer com Renato Gonçalves e a família Mineiríssima. Voltamos para o segundo bloco do Segura Essa Marra. E aí a gente vai falar agora sobre a vida profissional da mulher, mercado de trabalho, né? E aí eu tenho certeza que não foi fácil para ninguém. A Suelen começou o primeiro bloco e falou sobre a vida da artista, da cantora, da dificuldade que é ser aceita. Ainda tem isso, a gente já não tem cantores suficientes aí que, sabe, abriram portas e caminhos para que a mulher cantora, no sertanejo principalmente, porque tem cantoras mulheres em outras áreas, no funk, a gente tem aí famosíssimas, mas no sertanejo, como é que você vê isso na questão profissional para você? Quando eu comecei, achei que ia ser fácil, menina. Falei assim, não, chega lá, canta, toca, o povo vai gostar. É mais vozeirão, né? Verdade. Mas não é fácil. Eu já estou com 17 anos de noite e a gente tem a dificuldade porque é muito masculino, é muito machista. Não tem jeito de eu falar com você assim, não é assim. Só que tem as mulheres para ajudarem também, o trem ficar mais complicado ainda. Porque tem muita mulher que não gosta de mulher no palco. Sim. Né? Não sei nem te dizer o porquê, qual que é a dificuldade. Mas aonde poderia se unir para levantar as mulheres. Claro. Veio a Marília aí que veio e fez um movimento gigantesco a nosso favor. Abriu portas. Abriu portas assim de uma forma maravilhosa. Mas a gente sente, eu né, falando por mim, eu sinto hoje que deu aquela fechada de novo, sabe? Então, assim, tá ainda muito... E o sertanejo, ele consegue ser um pouquinho pior ainda do que outras áreas. Eu acho também, porque as letras, né, pela questão da letra, da sofrência e o que você falou, entra na rivalidade feminina, né? Do porquê que a mulher é contra ela mesma no palco. Tem uma mulher ali representando. Eu não me reconheço ainda como feminista, mas é você que é feminista. Me responda isso. Quem vai te fazer pergunta vai ser eu. Eu falei, nem todas as bandeiras. Eu falei que nem todas as bandeiras eu defendo. Algumas bandeiras eu não vejo que são
produtivas, não fazem tão bem a vida da mulher. Mas eu acho que tem um lance de vaidade, né? Existe um lance de uma disputa feminina, desde sempre, né? A mulher tá disputando os homens, enfim. E essa questão do mercado veio junto. O espaço. Tem a mais bonita, né? Tem a questão da mais bonita. Quem tá mais bonita, quem a roupa é mais bonita, a mais chamativa. Recentemente eu vi uma postagem no Instagram de mãe e filha. Eles estavam perguntando quem é a mais bonita, a mãe ou a filha. Por que tem que ter uma mais bonita? Cada uma na sua beleza, na sua idade, no seu próprio biotipo. Essa competição. Mas no mercado de trabalho, isso é muito forte. E tem também uma questão de como os homens veem a mulher no mercado de trabalho. Eu tenho um caso interessante para contar. Eu trabalhei numa multinacional, numa sala, só tinha eu e mais uma mulher de gerente nessa sala. E o superintendente pediu para que eu buscasse o café. Tinham vários homens, total eram 15 pessoas, então tinha muito mais homens que mulheres, mas todo mundo sentado. Ele pediu para que eu fosse buscar. Eu fui buscar numa boa, mas fiquei pensando, e por que ele pediu para que eu fosse buscar e não um homem? Tinha acabado de entrar inclusive, na sala. Então, é o tipo de machismo, ou o tipo de preconceito que a mulher vivencia num ambiente de trabalho silencioso. Que se você reclamar, fica taxada de mimimi, que tá fazendo drama. E não é. E a gente sabe que não é. E não só isso, assim, eu não sei se as meninas vão ter esse tipo de experiência para contar, mas eu já tive experiência na empresa, de um chefe falar, olha, com esse sorriso vai conseguir grandes resultados, como se a minha capacidade estivesse no meu sorriso, e não na minha questão cognitiva ou intelectual ou nesse sentido. Então, também tem isso, né? De você ter que se manter num palco, numa empresa, mas tem que se manter bonita, empinada pra cima, porque ainda tem... O superintendente foi muito simpático. Já me aconteceu uma situação pior, onde eu trabalhava numa instituição financeira e o superintendente chegou pra mim e falou assim, mas você bate fácil essa meta, é só você abrir seu decote na frente do cliente. E é real. Isso, meu é Deus. real, é real, é real. O quê? Eu falei, o que você tá falando comigo? É real, É real. é real. Nossa. Já ouvi isso quando eu fiz estágio no banco. É absurdo, né? O gerente geral sempre falava isso. Gente, você sabe que essa semana a gente precisa bater meta, então as mulheres, por favor, você sabe como que vocês têm que vir vestida. E aí eu achava que um absurdo. Falava, gente, o que é isso? Não, né? Você só é capaz de bater uma meta se for assim. Sim. Né? E é isso, gente. A gente, em todas as áreas. E assim, eu tô falando aqui do que eu vivo. Sim. Né? Porque você tem que colocar seu corpo mais à mostra. Cara, mas eu toco bem, eu canto bem, mas o que eu tenho... Não sou modelo, né? Não sou modelo, não. Pra quê? O corpo já não é dos bonitos, não é dos agradáveis. Como é que eu vou colocar pra fora? Mas a gente vê que em todos os setores da vida da mulher, ela realmente, ela ainda tá... Nossa. Eu vou falar um termo aqui que vocês devem conhecer, que é roupa de bater meta. Quem nunca ouviu falar na roupa de bater meta? Se você não conhece, existe. Não tem roupa de show? Tem roupa de show. Tem a roupa de bater meta. E isso é uma cultura silenciosa também. Porque isso é dito claramente, como a Alinha falou, que o gerente, vocês já sabem. Mas também, todo mundo faz conta que não vê, que é normal. E não é normal. Sim, não é normal. Você não tem que vestir uma... É ofensivo. É uma forma... Você tá se prostituindo, está se vendendo, é uma forma de prostituição. Você vai com uma roupa para chamar atenção, para que você consiga vender pela sua roupa, pelo decote, pela saia. E vou dizer para você, em muitas grandes empresas, ao dizer roupa de bater meta, quem está assistindo a gente vai entender, muita mulher vai entender, e homens também, porque estão lá e já estão aculturados com esse ambiente existe hoje fulana tá assim porque é final de mês, né? Tá precisando bater meta. Então, existe essa cultura que é triste, porque isso invalida qualquer coisa, conhecimento, a experiência da mulher, né? O que é ela ali além daquela roupa. E isso também vai para um lado de sexualização do corpo da mulher o tempo todo. Quer dizer, ela tá ali falando de negócio, você falou do banco, de business, de vendas. E ainda assim, ela tem que se preocupar com o que ela está vestindo para que ela não demonstre aquilo que ela não quer. É uma preocupação a mais que a gente tem que ter, que não é só você vestir uma roupa e ir trabalhar. Você ainda tem que se preocupar com o que é aquela roupa, com a mensagem que ela está passando. Por quê? É óbvio que a gente passa a mensagem silenciosa com as nossas roupas, o cabelo, a maquiagem, tudo passa a mensagem, tudo comunica.
Mas existe aí uma preocupação excessiva de que eu tenho que tomar cuidado porque alguém pode interpretar errado o meu decote, alguém pode interpretar errado uma cruzada de pernas. E isso é um estresse a mais na vida da gente, Sim. que já tem coisa Peso, né? suficiente. É um peso que é colocado na vida da mulher, né? Ser mulher é uma arte, a gente é julgado o tempo todo. É 100% do tempo, né? Eu quero vestir uma roupa que fala assim, eu não sou obrigada a nada. E todas deviam ser assim, né? Todas as roupas deviam falar isso. Olha, eu tô... Mas aí você já eu pensa, vesti o né? que eu quero. Porque Porque a você gente... já pensa, não, mas o que é que o outro vai pensar? O que é que vão Exatamente. falar? Como vão me receber? Exatamente. Você fica E, são, refém e, disso, né? e é o que nós falamos, gente, que são as próprias mulheres, Mas, assim, né, que 70%. criticam, que eu vejo isso, por exemplo, porque eu sou formada em administração, então eu passei também por muitos ambientes corporativos, já trabalhei com a Kelly, trabalhamos juntas uma época, e depois eu optei, depois que eu tive as minhas filhas, né, que eu tenho duas meninas, de ficar em casa parte desse período, cuidar delas, cuidar da casa, que não é fácil, é um desafio. Tem hora que a gente pensa assim, é melhor trabalhar fora do que ficar dentro, né? E depois eu fui me redescobrindo dentro da igreja, cuidando de pessoas, que é o que eu gosto de fazer. E aí eu fui reconhecida como pastora, não porque eu queria esse título, vamos se dizer assim, mas é algo que eu gosto de fazer, que é cuidar de pessoas. Só que aí, quando isso aconteceu, eu comecei a enfrentar o quê? Perseguição das próprias mulheres que estavam dentro da igreja, que muitas pessoas, inclusive denominações, que não reconhecem a pastora, a mulher como pastora, pastora, né? Porque fala que isso é só mesmo. homem que pode ser, Deus, até dentro né? da igreja. Como se nós quiséssemos tomar o lugar do homem dentro da igreja. Mas não, isso é só uma forma de cuidado. E aí tem a questão também, gente, da idade, porque as mulheres mais velhas, elas se sentem, não sei dizer o quê, mas ser pastoreada ou cuidada por uma pessoa mais nova, jovem. Sim. jamais, né? Porque eu sim. tenho experiência, porque eu sei tudo. Então, eu acho que até isso, né? É uma coisa assim... Tira seu mérito pela questão da idade, né? Exatamente. Como se você não pudesse Como se eu transmitir não ali. tivesse a capacidade, Sim. o intelecto, a instrução, sendo que tudo aquilo que a gente recebe nem vem de nós, né? Sim, Nós sim. aprendemos e vamos desenvolvendo. Então, cada vez que você se dispõe a aprender algo, você sim tem a capacidade. Então, você não precisa fazer nada para provar a ninguém a sua capacidade. Então, não é a sua forma de vestir, não é a sua forma, né, aonde você está, mas é o que você tem feito. E automaticamente, quando você faz, você se destaca. E quando você se destaca, você começa a ser perseguido. Então, assim, é em Exatamente. todos verdade. os lugares. Em todos os Né? lugares. Em todos os lugares. Olha só, eu sou nascida em igreja evangélica e na denominação em que eu frequentava não existe pastora. Né? Eles colocam na Bíblia que não existe pastora na Bíblia. E aí eu sempre me perguntei, mas quem falou que só homem tem o dom de cuidar de ovelha? Não é, gente. Não, a gente Não tem é. o exemplo de Débora. Débora, ela era profetisa, ela era juíza. E ela foi colocada na frente do povo para poder guerrear por causa da inteligência dela e da capacidade dela. Exatamente. Então, assim, não foi algo que ela quis impor, né? Pensando sobre a sua capacidade intelectual de gerar ali, né, uma estratégia de guerra, ela foi levantada com esse intuito. Então, existe sim, na Bíblia, um exemplo. É lógico que não vem escrito pastora, né? sim. Porque as pessoas... Mas É isso que as pessoas querem ler, né? As pessoas querem meio crachá. Pastora, não tá escrito isso lá. Não, tem que estar escrito interpretação. pastora. A interpretação Mas- é que convém a eles, né? Exatamente. A gente sabe que é Ontem assim. mesmo, uma sobrinha do meu marido, ela colocou, gente, achei minha profissão na Bíblia, né? Porque ela é corretora de imóveis e ela faz avaliação de imóveis. E lá tinha uma parte que falava, né? Porque foi avaliado, tal moradia. Ela falou, gente, olha isso aqui, é isso que eu faço. Então, assim, lá não estava escrito corretora de imóveis, sim, porque não existia esse nome na época. Né? Então, assim, as pessoas querem levar as coisas muito ao pé da letra para poder justificar a própria ignorância delas Sim. de não ter uma revelação verdadeira daquilo que mesmo a palavra tem falado.
E o que a Aline falou é legal, quer dizer, mesmo dentro da igreja, num ambiente seguro, é um ambiente seguro, quem vai para a igreja entende que lá é um ambiente seguro, ainda assim sofre-se preconceito não só dos homens, mas das mulheres e das mulheres mais velhas que deveriam, na verdade, né, enaltecer o fato de ter aí uma juventude em que dá espaço para a mulher, para que ela fale, né, de Deus, para que ela cuide de pessoas, para que ela cuide de pessoas. Esse assunto principalmente da questão profissional, eu tenho certeza que a gente consegue estender aqui ele por horas. Esse e vários outros relacionados. E o interessante disso tudo é ver que mesmo com tantos anos decorridos aí, a gente ainda continua falando das mesmas coisas, sobre o espaço, sobre a voz, sobre o mercado de trabalho. Quer dizer, mesmo com a luta de tantas feministas, de tantas mulheres que há tantos anos, né? Que há tantos anos vêm lutando, que morreram, né? Que correram para que a gente pudesse caminhar hoje, ainda assim a gente vem falando dos mesmos assuntos, as pautas não mudaram tanto assim. A gente vai encerrar esse bloco agora e a gente vai voltar com um assunto polêmico. E aí eu quero ver. Segura essa marra. Beijo, a gente se vê. Olá! Talvez você ainda não conheça o meu rosto, mas a minha voz certamente sim. Eu sou Renato Gonçalves, jornalista, locutor, radialista, apresentador. Trabalhei em algumas das maiores e mais importantes rádios de Minas e do Brasil. E agora eu vim te fazer um convite. Venha conhecer a minha nova casa. Quer deixar o seu negócio num outro nível, alcançando novos clientes com assertividade e credibilidade? Tem a sua empresa ou seu negócio anunciados nos programas ou em toda a programação da Mineiríssima Web Rádio. E venha também produzir o seu podcast conosco no estúdio Mineiríssima Podcast. Venha fazer parte e crescer com Renato Gonçalves e a família Mineiríssima. Estamos voltando para mais um bloco. Segura essa marra. E agora eu quero saber. Não vale omissão aqui, porque a gente não se omite. É babado forte. É forte. E agora eu quero ver, segura essa marra. A gente tem muitas bandeiras no feminismo, muitas, que são válidas, que nos ajudam, que, na verdade, trouxeram a gente para onde a gente está hoje, né? Para um lugar de fala, para um espaço. Há quem diga até que a nossa opinião é considerada, né? Dependendo de onde a gente esteja ali. Há quem diga isso. E existe aí hoje um movimento das feministas, que é o grande, que eu vejo como uma das maiores polêmicas, sobre o poder da mulher sobre o corpo dela em relação ao aborto. E aqui a gente tem uma mesa de mulheres. A Lilian é a única mãe, né? Lilian tem 2 meninas. Vou até começar com Lilian por conta disso, além de ser pastora, que tem uma questão aí, né, religiosa por trás disso. Mas, de fato, queria saber a opinião de vocês quanto a isso, assim. As feministas, e eu sou feminista, mas como disse, algumas bandeiras não me representam, nem todas as bandeiras me representam, mas existe, eu até entendo o posicionamento, sabe? Eu observo essa defesa disso, mas será que os outros lados também são ouvidos, sabe? Existe aí um radicalismo forte, grande, que eu acho que faz parte, que ajuda, que fez a gente chegar até aqui, que defendeu bandeiras muito importantes e brigaram por elas, e nos trouxeram para o momento que a gente está hoje. Mas nessa questão da atualidade, que é um debate atual, a questão do aborto, né? Se pode, se não pode. Inclusive, parece que está sendo aí liberado, se vai poder, em caso de crime, essa liberação, sim ou não. Já acontece, né? Em determinadas situações, mas parece que isso vai ser mais amplificado. Como que você vê isso? Vamos começar com a pastora Lília, essa questão do aborto. Lília, pessoalmente falando, eu sei que não tem como tirar a roupa de pastora, nem precisa. Uhum. Mas como é que você vê isso? Bom, depois que a gente é mãe, a gente muda muito, né, a questão daquilo que a gente acredita e defende. Então, eu sou contra o aborto, em qualquer tipo de caso, independente do que tenha acontecido.
Porque eu penso o seguinte, por mais que nós sofremos qualquer tipo de coisa, violência, agressão, esse tipo de coisa acontece de diversas formas. Pode ser física, pode ser emocional, pode ser intelectual. Através dessa dor, a gente consegue trazer vida, né? Porque a gente consegue como é que fala? Ressignificar. Essa palavra aí. Então, a gente tem essa capacidade, até como mulher, de superar, né? A gente fala que mulher tem uma capacidade de conseguir se levantar. A gente vê que muitas coisas acontecem. Então, por que eu posso ter sofrido qualquer tipo de agressão, de estupro, qualquer outra coisa, por que eu vou transferir essa dor para um ser que está sendo gerado dentro do meu útero, né? Então, quando você olha, por exemplo, para a sua filha, né, quando você olha para aquilo que foi gerado, você começa a falar assim, meu Deus, mas se eu tivesse interrompido por qualquer outro motivo, né, se eu estivesse grávida, eu tivesse brigado com meu marido, falava, não, eu não vou ter essa criança porque veio dele, então eu transferisse a responsabilidade ou aquilo que eu passei para minha filha, para as minhas filhas, né? Então, é algo que eu particularmente, né, sem falar de ser pastora, sem falar de questões religiosas, eu falo que eu sou totalmente contra o aborto por isso, né? Porque por não transmitir essa dor, né? E biblicamente falando, né, é uma instrução que Deus nos dá, até não só nisso, mas como eu disse, em todas as coisas, né? Porque nós sofremos várias coisas, mas através disso a gente tira lições para que a gente possa fazer diferente, né? Para que a gente possa ter um outro tipo de legado, não aquilo que a gente recebeu das pessoas, né? Porque a partir daquilo que a gente recebe de Deus, né? Que Deus é aquele que nos ama, independente das nossas falhas, independente daquilo que nós fazemos, independente das nossas escolhas, eu recebo de Deus essa compreensão e esse amor. Então, eu não posso falar que, mas uma pessoa foi violenta, uma pessoa, ela sofreu e aí ela fez isso comigo, e eu não posso transferir responsabilidades. Então, eu também não posso dar uma continuidade de algo que eu sofri. Eu preciso escolher fazer diferente. Então, a partir disso que eu acredito, eu sou contra o aborto. Legal. Kátia Suelen vai brigar para quem vai responder. Quem vai falar primeiro? Bora, Kátia. Bora. Kátia, me fala. Que você é uma mulher solteira, independente, uma empresária, bem-sucedida. Quer dizer, como é que você vê isso? Então, eu concordo com a pastora Lilian, também sou contra o aborto, mas eu respeito, né, aquelas pessoas que não dão conta de lidar com essa situação. Sim. Nós, mulheres, nós lutamos o tempo todo, na verdade, contra a ignorância alheia, né? O fato de legalizar o aborto pode, às vezes, banalizar, porque não é porque está legalizado, fiz uma coisa errada ali, agora vou... Tive um deslize e vou ali resolver isso, porque né? acaba que se libera, a coisa fica solta, né? Então, aí é um assunto que gera polêmica mesmo. Sim. Mas eu também não concordo, eu sou espírita, mas compartilho desse pensamento que é único e verdadeiro, né? Mas é isso, se a pessoa for fazer um caso extremo desse, se ela não dá, porque também não adianta, é claro que cada um de acordo com as condições que Deus permite, né? Às vezes você tem uma missão a cumprir e não dá conta dela. E tá tudo bem, você vai ter um momento de resolver isso. Mas às vezes a pessoa, ela fica tão transtornada numa situação de estupro, que ela não vai conseguir nem ser uma boa mãe para aquela criança, né? Então, talvez não tenha condição nem de tomar a decisão também, né? De tomar uma decisão acertada ali do que fazer naquele momento. Tem tanta mãe querendo, gente, me dá, eu quero. Tem mesmo, gente. É verdade. Gente, pra mim, a linha ela é bem tênue, viu? Sobre o aborto. É bem complicado. Eu já, aos meus 5, 6 anos, eu fui molestada por um homem. Então, não chegou a consumar o fato, mas a revolta é muito grande. Sim. Então, tem que ser compreendida. E para mim, ao mesmo tempo, porque eu tenho um ensinamento na igreja, que sou totalmente contra. Mas aí, quando você pega uma criança de 12, 10, 7 anos grávida, aí você repensa um pouco.
É uma Então, criança tendo são outra casos, criança. Eu né? tive, e é até engraçado Bem esse específicos. assunto, porque você pegou baixo agora, hein? Falei que era babado forte. Porque eu Avisei. na realidade, assim, quem sabe disso hoje é minha esposa. A minha mãe, eu fui contar, eu tô com 39 anos, eu fui contar isso pra minha mãe agora. Aham. A minha mãe, ela nunca soube. Sim. Eu tive tanto medo que eu empurrei o cara e saí correndo. Isso dentro da igreja. Então, assim, é muito complicado. É muito complicado. Na minha, assim, pelo que eu passei, que não foi nada perto de que outras mulheres passam. Agora, também, ao mesmo tempo, eu tenho esse pensamento, porque se tá liberado, tem muita mulher por aí que vai fazer a roda e a direita. Já faz sem estar liberado. Já faz e tá Já liberado. faz. E é o que a maioria corre risco, Escondido, inclusive, né? de vida, né? E corre risco de vida. Corre A gente risco sabe de que tem vida. muito... Na verdade, muita as clínica feministas açougueira falam por aí. disso, né? As feministas, o movimento elas que defendem. defendem, o Isso. movimento que defende o aborto, ele fala que isso, ele já acontece escondido. E aí matando mulheres, na verdade, e trazendo a legalidade para isso. Na verdade, essa mulher vai poder fazer isso num ambiente seguro e não em um açougue qualquer ou de qualquer jeito, colocando a vida dela em risco, tendo uma doença, uma infecção ou qualquer outra coisa pior que possa acontecer, além da questão do aborto. Eu não sou a favor, mas eu sou a favor. A Kátia falou uma questão que a mulher luta contra a ignorância. Eu acho que a mulher, ela luta desde sempre para que a voz seja ouvida. Assim, a minha opinião é essa. O que eu quero fazer é isso. Acho que tem que, se isso for liberado de fato, tem que ser feito um aculturamento de... Isso. Olha, tem que ser um processo em que a mulher vai ter que passar por um acompanhamento para que ela converse, entenda que existem outras possibilidades, como a adoção, que ela vai receber o apoio. A questão é que, às vezes, ela não vai receber apoio nenhum, de ninguém. E aí ela se vê Às sozinha. vezes não recebe. Ela E vai se se- tivesse um melhor acompanhamento, né, que Sim. seria mesmo a questão de você cuidar até dessa mulher que sofreu isso, ter um acompanhamento psicológico, né, ajudá-la a vencer o trauma, Sim. a dar todo o amparo para ela, até se ela decidir, não, eu não vou criar essa criança, mas eu vou colocá-la para adoção, mas cuidar até que ela consiga gerar de uma forma saudável, Sim. E segura. né? E segura. Isso aí ninguém questiona e nem quer fazer. Não, Porque a primeira coisa, quando acontece, né, que nem aconteceu no seu caso, é o julgamento. Sim, Fala sim. assim, mas você deve ter se insinuado, É. você deve ter... Tava com uma roupa roupinha mais escura, nova, né? preconceito. Novamente. Exatamente. Você provocou isso. Hoje A o que culpa é gente da vê são mulher porque crianças, ela né, existe, gente? mulher. E hoje o que a gente vê são crianças, não Sim. são Uhum. as mulheres adultas. Porque ela tava mostrando o que não Não, deveria. não. A gente vê hoje acontecer com muitas crianças. Sim, Gente, sim. muita. Uhum. É de dentro de casa, da própria Dentro da família. Então, assim, eu falo que eu não sou contra e eu não sou a favor. Uhum. Então, eu tô aqui ainda no meio, Cada caso sabe? Sim, é. Só que eu acho que realmente, se realmente for uma coisa assim, nossa, ele vai... O pau agora vai torar porque vai ser liberado. Acho que existem... tem tópicos pra você Sim. colocar assim, cara, não pode. Você foi ali, você foi pro carnaval e você aproveitou seu carnaval. É. Agora você quer fazer uma burrada dessa aqui, então aí tem que ser proibido. Sim. Mas, ao mesmo tempo, nessas situações, eu não vejo uma criança de 7 anos sendo mãe. Não tem Gerando como, né? Uma acompanhamento. criança, não. A criança Gerar. não é mãe, né? Não tem como uma criança de 7 Então, aí anos você... ser mãe. Aí, pra mim, então... Essa eu sou estrutura a de cima do aí, né, mundo. gente? Eu tô ali, assim. Tô em cima do Mas mundo. é que é o real, na verdade. É porque cada caso tem que ser visto de forma separada. A gente tá falando aqui de crime. Mas existe o caso da mulher que aconteceu e aí engravidou. E muitas vezes ela... Nem vou falar da mulher que não sabe quem é o pai. Pode acontecer num carnaval, numa situação ali... Não sei, em que ela não sabe quem é o pai de fato. Ou pode ser, olha, esse cara eu não quero que seja o pai do meu filho. E agora eu tô grávida dele. E aí eu quero trazer um gancho para um outro assunto, que também é polêmico, de qual é o problema de falar de sexualidade com meninas, com as mulheres, porque começa aí. Se isso tivesse, pode. se isso tivesse sido ensinado desde sempre, né? Sim. Talvez esse assunto sobre o aborto, essa preocupação dele acontecer de forma desmedida, não ia existir, porque você sabe que, né, ele ia acontecer no caso de crime, porque existe ali já uma educação sexual nas mulheres e elas já sabem, né? E isso não acontece. Né? Antigamente não podia, né? Se Você não falar tinha, sobre isso, Você né? não podia falar sobre isso. Até sobre a questão da menstruação. Mas o que é isso? E aí as meninas, né, tinham a menstruação e aí falava assim, nossa, mas ninguém ensinava, né? Não ensinava nada. Então a falta de informação, ela fazia isso. E aí acontecia os fatos do molestamento, do estupro.
Por quê? Elas não sabiam que Porque existia a não pessoa tinha educação, mal. ninguém explicava. Não tinha. Né? Então, tinha muito isso. Agora, é a questão da prevenção que a gente fala. Então, por exemplo, eu tenho as minhas filhas ali dentro de casa. Eu falo com elas abertamente. O meu pai sempre falou muito com a gente dentro de casa sobre isso. Então, eu falo abertamente com elas. Né? Nem todo mundo é legal. Nem todo mundo vai querer o seu bem. Toma cuidado. As partes íntimas, só quem toca é a mamãe. E uma coisa muito interessante, gente. A pediatra da minha filha, né, das minhas filhas, mas quando eu tive a mais velha, ela falou uma coisa muito interessante que eu não tinha pensado sobre isso. Ela falou assim, olha, eu sou médica, mas eu estou te examinando porque sua mãe está aqui. Mesmo que uma pessoa te fale que ele é médico ou médica, você não vai deixar te examinar. E eu nunca tinha parado para pensar isso. Porque as pessoas podem usar isso. Eu sou um médico, eu vou te examinar. Vai convencer ela ali, vai convencer, porque você ela. leva a criança ao médico, o médico examina. Então, ela falou isso. Eu falei, gente, o negócio é bem mais sério do que a gente imagina. Sim. Então, assim, é importante a informação porque é uma prevenção. Sim. Até mesmo ensinar como que se engravida. É importante falar porque hoje, principalmente, as crianças têm acesso a uma informação que na nossa época a gente não tinha. Então, se você não falar, eles vão buscar a maneira deles. E eu acho que é pior. E vai aprender errado. E é pior, isso que eu ia falar, porque é uma informação vulgarizada, muitas vezes, que não é clara do que pode ou não. Às vezes o que está na internet parece que tudo pode, né? Dependendo da maneira o que essa criança encontrar lá de conteúdo, ela vai entender que pode tudo, que ela não tem que se preocupar com nada. A gente vai fazer o intervalo e na volta a gente vai continuar falando sobre isso. Primeiro da questão do assédio que acontece e também sobre essa questão da sexualidade, dessa educação sexual, que agora também é mérito do movimento feminista, eu vejo assim, como isso ir para as escolas, da importância de falar isso lá. E a gente já volta. Olá! Talvez você ainda não conheça o meu rosto, mas a minha voz certamente sim. Eu sou Renato Gonçalves, jornalista, locutor, radialista, apresentador. Trabalhei em algumas das maiores e mais importantes rádios de Minas e do Brasil. E agora eu vim te fazer um convite. Venha conhecer a minha nova casa. Quer deixar o seu negócio num outro nível, alcançando novos clientes com assertividade e credibilidade? Tem a sua empresa ou seu negócio anunciados nos programas ou em toda a programação da Mineiríssima Web Rádio. E venha também produzir o seu podcast conosco no estúdio Mineiríssima Podcast. Venha fazer parte e crescer com Renato Gonçalves e a família Mineiríssima. Mais um bloco do Segura Essa Marra e a gente vai continuar falando sobre sexualidade. E por que eu quero trazer esse assunto? Suelen, te agradeço, inclusive, por ter falado isso aqui. Eu tenho certeza de quem vai assistir isso, mulheres que talvez não sabiam disso, vão se sentir à vontade para contar casos como o seu. Eu também já fui assediada e também passei por uma situação assim, não só no trabalho, a questão do assédio no trabalho, mas de ser, de fato, tocada quando criança, sem a minha autorização, óbvio. E não entendi naquele momento que isso tinha acontecido, o que era aquilo. E só fui entender depois que eu cresci. O que de fato era aquilo que tinha acontecido. Quer dizer, alguém colocou a mão onde eu não deveria, aquilo estava estranho. Mas eu falei, que isso? Ah, não, tô aqui banando. Eu achei estranho, eu estava dormindo. Então, foi num ambiente familiar, num ambiente conhecido, num ambiente seguro. E eu lembro que acordei e perguntei o que estava acontecendo. E a pessoa desconversou ali. E não contei também na época, porque eu não tinha entendido. É raro, mas acontece muito, né? Acontece demais. Depois de adulta, fui compartilhar isso. Que eu fui entender o que tinha acontecido. Fui falar sobre isso com as pessoas, inclusive da minha família, que desacreditaram. Mas será que você não está confundindo? Você não acha que era outra coisa? É verdade. Vocês passaram, Lilian,
Kátia, passou por Sim, isso, já próximo. E é uma estatística triste, porque assim, com a grande maioria das mulheres que eu conheço, já passaram por isso. E eu já vi, inclusive, né, pessoas falando que não, a pergunta não é se passou, é quando passou. Quando Porque passou. todas, infelizmente, ou quase todas, vão passar por situações assim. E eu vejo isso por uma questão da falta de educação sexual. Se essa criança tivesse, como a Lilian falou que fala com as filhas dela, já de criancinha, olha, encostou aqui, você fala comigo, não pode. Né? E isso talvez aconteceria menos. Isso inibe também, né, o ato da outra pessoa, da outra parte em fazer isso, porque, olha, essa criança é instruída, todo mundo sabe, ela vai gritar aqui, ela vai falar alguma coisa. Como que foi passar por isso, Kátia, Lilian? Não sei se Lilian passou também, Kátia falou que sim. Para mim, já passei quando criança, sem ter muito discernimento, e eu me cresci uma pessoa mais fechada. Usava blusão, eu andava igual um menino. Se escondia. Me escondia. Depois do que você sofreu? Depois. Porque eu achava assim, eu tenho que me tampar para evitar. Até mesmo por essa questão de a mulher tá à mostra, criança, é culpa dela. Que existe isso ainda, né? Que é estrutural. Que é se você tá aparecendo, a culpa é sua. É porque você tá se mostrando. Então, eu comprava, minha mãe comprava pra mim, era blusa polo, porque é roupa de menino, gosta sim. Então, eu só fui usar decote quase quando eu estava para casar. Dentro de ônibus indo trabalhar. Já sofri. Não sei se vocês... Sim, se alguém aqui já foi sim. pobre. Alguém aqui já pegando pobre? Eu não me lembro. Mesmo que de Mentira. passagem. Não, Que sim. tem que pegar Pegando muito ônibus busão. cheio, o metrô, né? Sim. E a pessoa ali relando em você. Então, assim, e eu fiquei meio com pavor. E eu fiquei tão fechada que na época de escola, quando as pessoas falavam de sexo, por mais que eu sempre fui muito brincalhona, muito descontraída, nesse assunto eu já era mais fechada. Me chamava até de frígida. Você deve ser frígida. Eu falei, o que é isso, gente? Nem sabia o que significava isso. Porque você não queria falar porque não sentia Deve ser uma vontade. coisa parecida com freira. Tipo, a semelhança. Até eu aprender a me cuidar e não ter medo de falar. Mas foi um processo. Que não é fácil, né? Porque ainda, mesmo adulta, você vê o desconforto da Suelen em falar isso aqui. Eu falei depois de adulta também e vi ali esse desacreditar, né? De será que você não tá... Será que isso aconteceu mesmo? Você não Eu lembra? tô mentindo, eu inventei isso. Assim, nessa altura do campeonato, né? Eu não cheguei até aqui para inventar essa história agora. Isso não aconteceu só uma vez, duas. No trabalho também. Além dessa questão que a gente falou aqui, da roupa de batimento, mas do trabalho, do toque sem querer, que você fica ali, não sei se foi querer ou sem querer. A questão do ônibus que você citou, você nunca sabe se encostou de propósito ou não foi. E existe essa insegurança. Ser mulher é viver insegura? Só É que isso? hoje, pelo simples uma não, eu meto a mão e montanha-russa. faço o barraco, entendeu? A gente vai Até que criando. prova o contrário, o barraco aconteceu. A gente vai criando as nossas próprias armas pra não aceitar Sim, de forma nenhuma nada. Exatamente, Né? exatamente. Porque A gente vai lutando, né? Assim, da maneira que pode. Exatamente. Da No maneira que grito, pode. da maneira que pode. De se defender. E uma coisa muito né? interessante, que, assim, eu, pelo menos, isso não tem nada a ver com relacionado, porém, ao mesmo tempo tem. Eu tava entrando numa rotatória na Pampulha, e um cara entrou junto comigo, mas eu vi que dava pra entrar 2 carros, porque eram 2 faixas, e eu entrei, e ele começou a me xingar, e, assim, de tudo quanto é nome, foi falando. Eu peguei o telefone celular, na hora. Aí ele fechou o vidro do carro e foi embora. Porque ele queria parar e queria vir pra cima de mim. Eu tô assim, nossa, eu vou apanhar desse homem. Ainda bem que você teve essa ideia na hora, né? Então, uma coisa muito importante, uma arma que a gente tem, É. é o telefone celular. É você começar a gravar as pessoas, você jogou na rede, acabou. Você acaba com a vida da pessoa e pronto. Na verdade, é você não se calar, né? O Não telefone se é uma calar. voz. Ele Aí você fala assim, ó, exatamente. eu não vou ficar calada, não. Tá aqui. E toda vez que eu vejo uma situação dessa, eu já dirijo há muitos anos, todos os dias, e então você tá no trânsito, você vê isso, assim, claramente, né, de como os homens agem com você ali no trânsito, e parece tão clichê a gente ainda falar disso em 2024, né, quer dizer assim, que ainda existe um preconceito com a mulher que dirige, mas existe, e ele é real. Se o cara não dá seta pra entrar, ok, mas se você não dá lá, a mulher que tá no volante. além desses espaços, né, que são masculinos, historicamente falando, né? Os homens dirigiram primeiro que as mulheres, e não tem tanto tempo assim. Existe algum outro ambiente que vocês se viram
deslocadas? Olha, eu fiquei com receio de ser mulher por estar ali naquele ambiente? Estádio de futebol. Estágio de Eu sou futebol, gente. atleticana, adoro ir ver o galão. Aí, Vou e grito. E tem Vou gente que marcar olha pra mim e rolezinho fala, na quê? areia." Como assim? Me deixa, rapaz. com preconceito ainda. E tem uma É. preocupação de roupa. Você preocupa com roupa para ir no estádio? Na verdade, hoje, claro que a gente tem que ter um bom senso, né? Porque tem mulher que vai com a roupinha da bunda aparecendo. Aí eu acho demais. Mas uma mulher pode usar uma bermuda. Eu já fui de bermuda. Inclusive, uma colega, foi tão engraçado o preconceito da própria mulher. Busquei uma amiga minha pra ir no jogo, ela tava de calça e eu tava de bermuda. E ela entrou dentro do carro e falou assim, você vai assim? Com essa bermuda? Eu falei, vou. Nossa, se fosse você, eu voltava em casa pra trocar. Eu falei, eu vou com Olha essa só. bermuda, tá bom? Ela, então tá bom. Não, você não acha que tá demais, não? Tá exagerando. É. Tá tentando te desanimar, pra você voltar a colocar a calça. Aí nós fomos na casa de um amigo dela, porque ele que ia liberar esses ingressos pra gente. Na hora que ela pegou o ingresso, ela falou assim, se eu te pedir um favor, você me faz? Ah, não, eu não falei, acredito. sim, fala. Você vai lá em casa comigo pra pôr uma bermuda? Eu falei, Eu pensei que ela ia te dar uma calça. ela colocou uma bermuda e foi. É o que a gente falou da rivalidade, né? Ela tá mais bonita porque tá de shortinho, tá mais. No Tá, final, tá chamando Eu nem mais quero atenção. mostrar as pernas. Não estávamos Ai, gente, indecentes, mas isso é- tava isso um é calor, complicado. tava um calor. Falei, gente, eu não vou jogar pedra em mim, que eu tô indo de bermuda, né? Não, não. Mas até esse pensamento de o limite do short, né? Ele é um pensamento machista. Sim. Porque o cara tira sim. a camisa. Eu vou falar, a minha indignação em relação à roupa é o lance de tirar a camisa. O homem, por que o peito da mulher, ele é sexualizado e do homem não é? É porque ele dá leite, mas era o contrário, então ele não tinha que ser sexualizado pela questão do leite, né? De amamentar. Mas a mulher, independente do tamanho do seio dela, pode ser pequeno, grande, médio, pode ser só um ovinho frito, ela não pode tirar a camisa e ficar sem camisa. Ela vai ser apontada. Então, Até nisso a culpa é da mulher, porque se a Eva não tivesse comido a maçã, a gente tava andando pelada até hoje. pois Você é. tá vendo? Você tá vendo? Olha o que a Eva fez com nós aí. Nossa, meu Deus do céu, que ponto chegamos, hein, Eva? Brincadeiras à Nem parte. tudo é culpa da Eva, né? Ela comeu a maçã e a gente foi incrementando de lá Ela pra só, cá. ela só queria ser fitness, gente. Ela só queria incrementar na dieta, nada mais do que isso. Brincadeiras à parte, e óbvio que respeitando a religiosidade disso, né? A gente tá brincando aqui, mas a Eva tem o seu lugar de fala nesse papel por essa questão. Nem tudo é culpa da Eva, mas o BO começa com ela, né? Assim, na Bíblia tá lá, fez-se a luz, Eva vai lá e pega uma maçã. Poxa, Eva, não precisava disso. Não precisava disso. Respeitando o que eu disse, a questão da religiosidade, é importante a gente ver que desde lá de trás existe aí uma responsabilidade na mulher sobre as coisas ruins que acontecem. Mas é aquela coisa. Tudo bem, seria ótimo se a mulher pudesse se vestir em qualquer lugar da maneira que ela quisesse. Mas, infelizmente, se você não quer passar por certos constrangimentos, a gente evita, né? Precisa se educar, jeito. né? Pra caber É. nos espaços, Sim. infelizmente. Não tem jeito. E é até pela falta de senso da onde a gente vive, né? Porque a gente vê que as pessoas, elas isso. não têm bom senso de nada, né? Como Respeito, você né? falou, não tem respeito, não respeita o próximo. E é uma coisa que não tem a ver da forma que você está vestida ou por aquilo que você é. Né? Porque respeito, a gente tem que tratar todos iguais, independente Sim. de tudo. Sim. A gente tá caminhando pro final aí dessa delícia de conversa. Passamos umas 2 horas. E eu queria ouvir aí de cada uma, o que vocês esperam, ou como que vocês veem o futuro da mulher, né? Lília tem 2 meninas, então ela tá aí construindo esse legado. Eu ainda não tenho filhos, Kátia eu sei que não tem, Suelen também não sei se vão ter filhos, né? É legal também a gente... Nem nós sabemos também. Né? Acho que não. Sem previsão. Mas de como que vocês veem esse futuro? Como é que vocês olham para essa mulher do futuro, vendo que, é o que a gente falou aqui, a mulher já vem historicamente lutando pelas mesmas coisas. Estamos falando de poder escolher a roupa que eu quero vestir, de ir nos lugares que eu quiser ir,
sobre a questão da sexualidade, de eu dominar o meu corpo e eu decidir o que acontece com ele, são questões pré-históricas, né? A gente ainda continua falando sobre isso e debatendo sobre isso sem fim, né? E daqui 10 anos a gente vai voltar e eu tenho certeza que talvez esse assunto continue ainda em pauta. Como que vocês veem o futuro da mulher na sociedade? Vou começar com a Lília, porque ela aqui nessa mesa é a responsável pelo futuro das mulheres aí com essas duas meninas. É uma responsabilidade. Mas algo que eu falei, né, a gente até falou sobre isso, é a questão do respeito, né? Respeitar aquilo que o outro gosta. Então, em casa, por exemplo, eu tenho duas meninas que gostam de coisas diferentes. Então, um exemplo, a Duda, que é a maior, gosta de tocar teclado. A Ana gosta de bateria. Já tem uma Então, banda em casa. Então, assim, aí, se fosse isso anteriormente, falar, não, porque ela não pode tocar bateria, porque é coisa de menino. Né? Mas isso é uma coisa que eu tenho por natural. Eu acho que cada um tem o seu dom, tem o seu talento e tem que se desenvolver. Então, é o que eu trabalho com elas, respeitando aquilo que elas gostam. Como eu falo, a questão do esporte, por exemplo, as minhas filhas não gostam de balé. Então, toda mãe acha que a filha tem que fazer balé porque toda mulher faz balé. E elas não gostam. Então, elas gostam de luta. Então, elas fazem taekwondo, elas gostam de ginástica e elas vão fazer aquilo que elas gostam, né? E não vou querer impor a elas, que foi até o que a Kellen falou, que é o fato de não poder, porque aí vai fazer, só para poder, né? Uhum. Então, eu acho que é isso, é o que eu tenho trabalhado com elas, é um legado que a gente deixa, a questão de trabalhar o respeito, de realmente, né, incentivar naquilo que elas gostam de fazer, para que elas sejam bem-sucedidas e não cresçam como mulheres ou como crianças frustradas, né? Porque aí, lá na frente, a gente vê, né, um tanto de gente que cresceu frustrada porque não podia, porque não era isso que eu queria, e aí chega a revolta, né? Então, por isso que a gente tem vivido um mundo tão revoltado, extremista, de tantas coisas, extremista, porque elas não tinham voz, porque antigamente as crianças não tinham voz, ninguém acreditava. Sim. Se você tivesse falado antes, não seria ouvida, porque não tem esse espaço. Mas hoje a gente trabalhar isso, sabe? A questão de respeito, de respeitar aquilo que gosta, para elas poderem também fazer isso para o futuro. Liberdade de escolha, né, Lília? Ensinar elas a tomarem boas decisões para que elas possam tomar suas decisões sozinhas. Sim. Kátia, Suelen, como é que vocês veem esse futuro da mulher no mundo, não só no Brasil, mas no geral aí? Eu vejo que hoje as mulheres têm mais forças para seguir nessa luta. Não é que antigamente era mais fácil, são dificuldades diferentes. Sim, novas bandeiras. Novos apontamentos, né? E eu espero, né? Não é nem o que eu vejo, mas eu espero que as mulheres sejam mais unidas e que elas busquem, de fato, a sua liberdade, desde que elas sejam felizes, sabe? Levanta a bandeira do quero ter paz e consciência limpa. E pronto. De ter a sua voz ouvida, tomar decisões por conta própria e ser feliz com as decisões que tomou, né? Consequências são óbvias. Sem preocupar, sem se omitir, exatamente, né? Mas de ter o poder de tomar decisão sobre a própria vida, exatamente, né? E ser feliz com aquilo que decidiu ali. Ctrl+C, Ctrl+V. Não. Já copiar com essas minhas palavras. Eu acho que é isso, é o respeito. E eu espero, assim, do fundo do coração, que daqui a 10 anos a gente já esteja falando de outras coisas. Sim. E não essas que a gente está falando hoje. Sobre outras bandeiras, mulheres, né? Outras bandeiras. E com mais respeito. Eu acho que é isso. Respeito, ele é uma palavra bem... se encaixa aqui. É de tudo que a gente falou aqui hoje, na grande maioria, a gente está falando sobre respeito. Sobre respeitar a voz, sobre respeitar espaço, decisões, né? A gente falou só sobre isso, sobre a voz da mulher, o quanto ela é ouvida ou não ouvida, né? O quanto ela é desrespeitada e o quanto ela deveria ser instruída e respeitada. E um resumo, né, de tudo que a gente falou aqui, a grande questão, eu acho que é a educação, né? Se essas tudo começa na educação, e educação não é responsabilidade só da escola, não. Sim, ela começa em casa com a família. Então, já passou da hora da gente quebrar algumas barreiras sobre os pais falarem de sexo com as crianças em casa, que o sexo seja sagrado. Então, explique como algo sagrado para sua filha, para o seu filho também, né? Porque isso também passa pelo menino ali. Mas é importante
gente pense que todo esse assunto, ele precisa ser tratado desde sempre. Uma menina novinha, criança, ela já tem que entender que o lugar dela é onde ela quiser, que ela tem consequências na vida, que ela vai tomar atitudes que vão refletir lá na frente ou pro resto da vida dela. Eu fiquei muito feliz com a presença de vocês aqui, muito obrigada. E espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Foi uma conversa bem intimista, do jeito que a gente gosta, uma conversa de amigas aqui. E muito obrigada por você ter chegado aqui até agora. Segura essa marra. Um beijo. Sextou, Brasil! Sextou gostosinho! A gente se vê. Tchau.